Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez, né, irmãos? Na presença de Deus, mais uma vez, na presença do Altíssimo Senhor de toda a glória. Irmãos, aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Mateus, Mateus 24, 20. Nós vamos estar lendo em Mateus 24, 20. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor esteja à frente de tudo, para que o Senhor esteja no comando de tudo, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos de Ti, pedindo ao Pai querido que o Senhor esteja diante de nós, ó Pai, me usa como instrumento, confirme, ó Pai, as Tuas palavras no abrir e fechar dos meus lábios. Deus amado, confio plenamente no Teu poder, confio plenamente na Tua presença, fala conosco em nome de Jesus, amém. Irmãos, gostaria de pedir aos irmãos, antes mesmo de começar a palavra, que os irmãos compartilhem, irmãos. Compartilhem esta mensagem. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com a sua família. Porque todos precisamos se chegar a Deus. E outra vez eu ressalto para que os irmãos não adiantem o vídeo, tá? Ouça a mensagem inteira. Se não dá para ouvir naquele momento, pode deixar para ouvir em casa, ouvir no seu momento de tranquilidade. Mas ouça a palavra toda, para que você entenda e possa sentir o Senhor falando com o irmão. Amém? Irmãos, Mateus 24, 20 diz desta maneira: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Amém? Irmãos, essa palavra, aleluia, Jesus, é uma mensagem que o Senhor Jesus falava, né? Dizendo sobre ele prevendo sobre a destruição da humanidade, ele prevendo sobre a vinda dele, né, prevendo sobre o retorno dele nessa terra, né? E só que dessa palavra toda, irmão, temos um entendimento muito amplo, né? Essa palavra ela fala de muitas coisas. Mas um versículo que chama muita atenção é o primeiro, justamente esse primeiro que eu li para os irmãos, que é: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Irmãos, que mistério, né? Por que Jesus ele enfatizou, né? Ele sublinhou isto, né? Por que ele sublinhou que a fuga não deveria acontecer no sábado ou no inverno? Irmãos, espiritualmente falando, aleluia, Jesus, o que o Senhor Jesus queria nos dizer era: vamos devagar, né? Vamos primeiro entender para que não aconteça no inverno. Vamos entender a questão do inverno. Irmãos, o inverno que a Bíblia está falando é bem complexo, tá? É bem complicado. Por quê? Porque ele se trata tanto do inverno espiritual quanto do inverno material. Os irmãos vão entender. Por que eu digo isso? Porque no inverno materialmente, dizendo, no inverno material, muitas das pessoas não vão à igreja. Muitas das pessoas não oram pela madrugada. Muitas das pessoas têm até dificuldade em jejuar porque diz que o frio a pessoa come mais, né? Então, as pessoas têm dificuldade em jejuar, têm dificuldade em orar pela madrugada, até mesmo orar em qualquer tempo da sua casa, na sua casa ali, com a sua família. Eles têm dificuldade, né? E para a igreja então nem se fala, né? As pessoas arrumam desculpa para tudo, né? E no inverno não é diferente, né? Muitos irmãos no inverno ele parece um urso, né? Ele hiberna, ele some da igreja.
E isso ele vai se enfraquecendo, né? Ele vai ficando cada vez mais fraco. Ele vai ficando fraco, debilitado, espiritualmente começa a vir o problema. Aí então entra, né, o inverno espiritual. Ele começa a ficar com a sua fé defasada. Ele começa a ficar com a sua fé pouca. Ele começa a não ter mais aquela fé que ele tinha. Ele começa já a achar que as coisas já não eram mais como ele acreditava. E nisso ele começa a enfraquecer espiritualmente. Ele começa a cair na graça. Ele começa a congelar a sua vida espiritual. E isso era o que Jesus dizia. Então, tanto a questão material, nós temos um entendimento sobre isso, quanto a questão espiritual. Ou seja, o inverno espiritual, quando a pessoa está fria, não está fervorosa na presença de Deus, não está ligada nas coisas de Cristo, não está com a sua vida plena na presença do Senhor. Mas sim, ele está ali, né, sossegadinho na sua casa, e somente Jesus não passa nem perto, ele está longe do Senhor. E entramos então no sábado, que também tem dois sentidos. Também tem dois sentidos. Por que Jesus usou o sábado? Né? Porque o sábado, irmão, era o dia de descanso do povo. Porque era o dia constituído como sagrado, né? Era o dia de se descansar, era sábado. E quantas pessoas, irmãos, sábados, muitas pessoas fazem isso, nem sequer vão ao mercado, fazem outras coisas, atividades cotidianas. E eles deixam de fazer, né, por ser sábado. Né? E naquele tempo de Jesus, naquele tempo bíblico, o povo tinha esse costume ao pé da letra. Então Jesus usou o sábado por conta disso. Por quê? Porque falando da vida material, a pessoa está acomodada em um período de descanso. E quando a pessoa está acomodada em período de descanso, ninguém está orando, ninguém está jejuando, ninguém está buscando. Né? A pessoa não vai na igreja para poder descansar aquele dia, né? Ele não vai adorar a Deus porque aquele dia é seu dia de descanso. Aí entramos outra vez na área espiritual, onde você não faz nada para Jesus e nem para si próprio. Você não faz nada pela sua alma, nada pelas almas que estão perecendo. Você não se fortalece. Por quê? Porque aquele é seu dia de folga. Era isso que Jesus queria dizer. Era isso, por isso que Jesus usou esse termo tão conhecido por eles. Era um termo que para eles era de fácil entendimento. Jesus sempre falou na sabedoria. Então ele sabia que eles entenderiam as coisas como deveriam ser. Porque era algo do cotidiano deles. E o que Deus traz para nós hoje, irmãos? Da mesma forma nós temos que orar para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não seja na nossa pior fase, porque nós vivemos em fases. Temos fases de muita fé, muita esperança, muita força, muita espiritualidade. Mas tem vezes da nossa vida que a coisa está uma batalha, está travada e nós estamos desanimados, estamos fracos, até mesmo em alguns casos, alguns irmãos, pensando em parar, achando que se pararem, os problemas estão solucionados, o que na verdade só vai complicar mais. Porque se está ruim com Jesus, meu irmão, pior sem Ele. Porque o Senhor nos garante a vitória. Mas e se nós perdemos essa garantia? E se nós perdemos o Senhor? Perdemos a garantia. E se perdemos a garantia, não temos certeza de vitória. Então, irmãos, essa dificuldade, essa montanha-russa de espiritualidade que nós falamos, né? Uma hora a fé está lá em cima, a graça está lá em cima, e de uma hora para outra tudo começa a cair. Nós temos que orar ao Senhor para que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não venha nesse inverno espiritual nosso. Para que a vinda do Senhor Jesus Cristo não venha nesse sábado nosso. Para que nós não sejamos achados em falha. Não sejamos achados indignos de ouvir a trombeta tocar. De ouvir o Senhor bradar no céu o nosso novo nome.
e não conseguir alcançar a salvação. Porque, irmãos, aleluia, Jesus, como nós vemos aqui na palavra do Senhor, vai ser muito confuso, a coisa vai ser difícil. Os irmãos podem ver que nós vemos aqui que até mesmo milagres o anticristo vai fazer. E a Bíblia diz que até mesmo se fosse possível, eles iriam enganar os escolhidos. Irmãos, não brinque com as coisas. Não vai ser fácil. É duro você contestar as provas evidentes. É duro. Se o anticristo chegar e começar a fazer milagres, irmãos, começar a fazer as coisas acontecer, eu pergunto para os irmãos, como você, meu irmão, vai contestar isso? Como você, minha irmã, vai contestar isso? Se você não tiver força espiritual, se você não tiver no seu verão espiritual, fervoroso, de chama acesa, como você vai resistir? E entender que não é para você ir, porque o Senhor disse abertamente, olha, se disser ele ou aqui, ou ele ou ali, não vá. E a Bíblia diz que ele vai fazer milagres. E a curiosidade humana é terrível. A curiosidade humana é terrível. Então nós temos que estar revestidos, com a fé firme no Senhor, a chama acesa do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida espiritual, para resistirmos a esses dias maus, esses dias trabalhosos, como diz a palavra de Deus. Porque, irmãos, é dureza a curiosidade humana. Quantas pessoas não vai na congregação do irmão, da irmã, simplesmente pela curiosidade? Quantos não vai? Aleluia, Jesus. Agora você já pensou isso acontecendo, milagres acontecendo, dizendo, olha isso que o Cristo está ali, e esse milagre está acontecendo, esta cura está acontecendo, e o irmão tem um problema de saúde, uma situação difícil, uma coisa que o irmão há muito tem orado a Deus e não tem visto uma resposta, aí você pensa assim, eu vou lá para ver se ele me cura, porque a sua dor material é muito maior. Aí você vai e acaba se rendendo a acreditar que aquele é o Cristo, a acreditar que aquele é divino. Sendo que Jesus fala que se alguém disser, ele ou aqui, ou ele ou ali, não vais. Aqui no 26 nós vemos assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Está vendo, irmãos? O Senhor Jesus já nos avisou porque a coisa vai ser difícil. Muitos que têm problemas de saúde, muitos que têm problemas na sua vida, crentes eu digo, eles vão ser enganados, irmão. E somente os escolhidos é que vão permanecer na presença de Deus. É que vão estar na presença de Deus, porque o Senhor fala que se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Mas isso se fosse possível, porque escolhido é escolhido, irmão. O ungido de Deus é ungido de Deus. O ungido de Deus, irmão, ele morre naquela enfermidade que ele tiver. Ele morre, ele padece, mas ele não vai atrás do anticristo. Ele tomba seu corpo no chão, mas guarda a sua fé. Por quê, irmãos? Porque, olha, se Jesus não estiver na vida do crente, o crente não é nada. Não é nada. Vem o inverno, vem o sábado na vida espiritual. Aí ele já não quer fazer nada, ele já se acomoda. E o que mais está acontecendo hoje, irmãos, é inverno nas igrejas. São sábados nas igrejas, onde ninguém quer fazer mais nada por ser descanso. Onde ninguém mais quer agir em prol das almas, sempre acreditando que outro faria o serviço no lugar dele. Tá frio, não vou na igreja. Tá com a frieza espiritual, não vou fazer a obra. Eu não sou pastor. Eu não sou obreiro. Para que eu vou fazer a obra? Inverno espiritual, sábado espiritual. E nisso as almas vão perecendo. Nisso as almas vão sofrendo. E nós vamos dar conta, meus irmãos. Nós vamos dar conta dessas almas que o Senhor Jesus nos confiou,
que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por essas almas. A Bíblia diz: servir ao Senhor sem distração. Sem distração, meu irmão. Não permita que esse inverno espiritual entre na sua vida. Não permita que este sábado espiritual entre na sua vida. O vosso descanso não é aqui, diz a palavra do Senhor. Nós não temos sábados espirituais. Todo dia é dia de ganhar almas para Jesus. Toda hora é hora de ganhar almas para Jesus. Nós temos que despertar e orar a Deus para que não aconteça desta vinda do Senhor, o retorno do nosso Deus, ser num sábado ou ser num inverno espiritual da nossa vida. Porque vivemos sim. Ora temos uma fé destruidora, abaladora de montes. Ora não temos fé nem de levantar um copo d'água e agradecer a Deus. Mas temos que mudar isso. Ser unânimes, categóricos, firmes. Crente fiel, acreditar a Deus, em Deus, como Deus, e acabou. Indiferente da decisão dele. Temos que pensar como Jó. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, para que ele fosse Deus de vivos e de mortos, do agora e do depois. Ele é Deus eternamente, é Deus e sempre será. Ele não descansa, ele não dorme. E isso ele nos mostrou dentro da Bíblia, os feitos dele de sábado, o amor dele pelas almas. Ele não dorme. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, mantenha a chama do Espírito acesa no teu coração. Ore para que você não tenha esses sábados espirituais, nem esse inverno espiritual na tua vida. E espere no Senhor a benevolência, a misericórdia e a compaixão. Porque, irmãos, se Jesus vier e nós estivermos tosquenejando espiritualmente, não vamos ouvir a trombeta tocar, não vamos ouvir o Senhor nos chamar, não vamos estar de pé, mas sim deitados. Aí depois perdemos a nossa salvação por um vacilo. Não vacile, meu irmão. A salvação, ela ganha força. A salvação, ela é pela força. O reino de Deus é tomado à força. O esforço que sai de cada um de nós. Seja firme e não durma. Desperta, Israel. Desperta tu que dorme. Acende a tua lamparina. Vigia, porque o esposo vem. O esposo vem e não vai poder faltar azeite na vossa lâmpada. Esteja de pé para quando o Senhor vos chamar, estejais pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. E então ouvirás do nosso Deus: vinde a mim, benditos de meu Pai. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue falando nos vossos corações, que o Senhor ilumine, irmão, o caminho dos irmãos, para que os irmãos caminhem em luz, que a graça do Senhor não falte na vida dos irmãos, e a misericórdia do Senhor alcance toda a vossa família, que esse é o desejo do nosso Deus, porque o Senhor não tem prazer que nenhuma alma se perca, mas que todos sejamos salvos na bendita pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. O Senhor vos abençoe.